De si mesmo esquecendo-se e lembrando sua origem, o eu do ser humano em crescimento fala ao universo. Em ti me libertando dos grilhões de minhas peculiaridades, eu aprofundo minha genuína essência. Rudolf Steiner. Eu achei, assim, o tema desse capítulo 4 muito importante. Eu acho que ele fundamenta bem todo o trabalho que a gente vai fazer aqui. Então, acho que vale a pena a gente ir com calma, respirando, porque é um conteúdo denso, bem filosófico. A doutora Micaela, ela fala assim, né, dessa questão da imagem do ser humano e o seu significado para essa educação promotora de saúde, né? Então, cada linha terapêutica é baseada numa imagem que se faz do ser humano. Isso é muito importante, né? Qual é a imagem do ser humano que eu carrego dentro de mim? E aí ela traz essa pergunta: por que que nós precisamos de uma imagem do ser humano? Para que serve isso, né? O que isso tem a ver com a saúde? A gente vai caminhando e vai percebendo que a gente precisa ter uma imagem do ser humano para a gente poder entender, para a gente poder fazer esse caminho de autocompreensão, de autoconhecimento, né? E inclusive para compreender outras pessoas, né? Para a gente compreender as relações, para a gente conseguir colocar o desenvolvimento próprio em conexão com o desenvolvimento da humanidade e da qualidade humana como tal. A gente precisa ter com clareza qual é a imagem de ser humano, do que é esse ser que a gente está em busca de desenvolver, qual que é o nosso norte. E para a gente se conhecer, para a gente fazer esse processo de autoestudo, para a gente compreender as pessoas e para a gente se colocar em movimento, para a gente caminhar no nosso processo de maturidade de todos os âmbitos, inclusive espiritual, né? Esse processo de desenvolvimento e crescimento. Quem não se interessa por autoconhecimento também dificilmente entenderá outras pessoas em seu modo de ser. Diante das condições da época e dos onipresentes sintomas de desumanidade e decadência dos valores, efetivamente, cada indivíduo é convocado a assumir posição, refletir sobre sua própria imagem do ser humano e questionar novamente sua corresponsabilidade pelo contexto em que está inserido. Então, essa frase já é muito importante, né? Porque o princípio de tudo começa por esse interesse em se conhecer. A gente precisa, primeiramente, fazer esse caminho interior de autoconhecimento para então conseguir entender as outras pessoas, né? Porque a gente só consegue entender de ser humano fazendo um estudo de um ser humano. Qual é o ser humano mais próximo de nós? Nós mesmos, né? A gente só caminha dentro de um íntimo de um ser humano em nós mesmos, porque íntimo é muito íntimo. É dentro de nós, a gente não consegue entrar no íntimo da outra pessoa. A gente consegue passar a compreender, a ampliar nossa compreensão dos outros a partir de uma compreensão interna. Diante dessas condições de época, né, desses contextos, das circunstâncias, das condições que a gente nasce, que a gente vive, e de todas essas questões tão atuais e que sempre existiram de desumanidade, né, de decadência de valores, aí sim, efetivamente, cada indivíduo é convocado a assumir uma posição, né? Então, a refletir sobre sua própria imagem do ser humano e questionar novamente qual é minha corresponsabilidade em todo esse contexto que eu estou inserido. Então, tudo começa a partir de dentro, né? E no fim, a gente pode pensar sobre isso como um processo que a gente nasce sozinho e o nosso processo de evolução ele é muito solitário, porque no fundo é tudo entre a gente mesmo, né? Tudo que nos acontece, todas as nossas escolhas, nós que vamos arcar com ela, né? Então, assim, se eu escolho ficar junto com uma pessoa, eu vou dormir com essa pessoa. Se eu escolho me separar dessa pessoa, eu não vou estar mais com essa pessoa, né? Não é? Às vezes a gente se confunde um pouco com o contexto social, mas no fundo é a gente que vai lidar com tudo que vai nos acontecer, com tudo que nós vamos nos relacionar. E essa atitude ativa, né?
essa tomada de consciência, de apropriação, de, pera lá, tudo que me corresponde, eu tenho uma participação, eu tenho uma corresponsabilidade, né? Isso começa a trazer um protagonismo, né? Então a gente sai daquela situação de que a gente apenas fica ondeante, fica vítima, fica refém das circunstâncias e toma posse, né? Toma as rédeas, segura firme no leme e começa a protagonizar tudo que envolve a própria vida, né? Aí, mais para frente, ela traz uma citação de um ético do século XX, que chamava O Princípio Responsabilidade, que foi publicado em 1979. Ele confronta cada ser humano com a questão de qual é, afinal, sua contribuição para neutralizar a iminente aniquilação do ser humano da Terra, né? Então ela abre uma aspas para ele assim, né? Atue de forma que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência da genuína vida humana na Terra. Quanto que no nosso dia a dia a gente se apropria disso, né? A gente se dá conta disso. Quanto que a gente acaba agindo no automático, muitas vezes não percebendo o tanto que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas relações, as nossas interações, elas reverberam, né, no todo. Então, é um chamado mesmo, né? A hora que a gente se depara com uma frase como essa, a gente percebe o quanto que pode ser potente a nossa passagem por esse planeta, né? O quanto que a gente pode agir de uma maneira mais presente, mais proativa, mais consciente, mas a partir daquilo que a gente verdadeiramente acredita e não é tão gerenciado pelo que está vindo de fora, não tão reativo e não tão meio dormente, que a gente vai levando a vida, né, sem tanta consciência. Tanto crianças quanto pacientes esperam ser vistos, compreendidos e apoiados. Então, é uma obrigação profissional indispensável trabalhar com uma imagem do ser humano que tenha uma base sólida. Essa base sólida do que é um parâmetro, né? Assim, para onde eu quero ir, né? Um norte, uma inspiração, né? Então, a gente ter isso muito bem estabelecido, porque, por exemplo, quando a gente fala assim, a gente quer avaliar uma criança no seu desenvolvimento, eu preciso saber o que é um desenvolvimento apropriado para cada etapa de vida, para então eu conseguir olhar para aquela criança e perceber aonde que ela está no desenvolvimento dela, a partir desse parâmetro do que é um desenvolvimento humano, né, na sua plenitude. Então, por isso que é muito importante, né? E a profissão médico e professor são profissões arquetípicas da humanidade. Desde que se existe ser humano, existe um médico, existe um professor e existe um sacerdote. Durante muito tempo, a maior parte da existência humana, essas três profissões, elas se reuniam numa única pessoa. Aquele mesmo ser que era o médico, era o professor e era o sacerdote. Era a mesma pessoa que você ia consultar quando você precisava de um ensinamento, você precisava de cura e você precisava de uma espiritualidade, de um apoio espiritual, né? E de alguma maneira, a gente ainda é tudo isso, né? Cada um na sua profissão, o professor, ele cura enquanto ele ensina e ele desenvolve a individualidade, a espiritualidade do seu aluno enquanto ele leciona, né? O médico a mesma coisa. O médico se ele quer a potência de um trabalho terapêutico, ele precisa explicar tudo para o paciente, ele precisa ser um professor ali, detém o conhecimento, ele transmite para o paciente o que está acontecendo e transmite a segurança para o paciente ter a fé, acreditar no tratamento, se conectar com a sua essência e seguir, né, nessa batalha em relação à doença. Então, são profissões primordiais e que reúnem essas três potências, né, da cura,
do conhecimento e da fé. Então, ela fala aqui, né, que é necessário, portanto, haver uma compreensão sobre o ser humano que, por um lado, seja tão genérica que, em qualquer caso, possa servir de base para a ação pedagógica e médica, por outro lado, tão aberta ao desenvolvimento que os destinatários da atenção dada se sintam livres e respeitados em sua personalidade. Então, olha só como que é esse olhar, né, da imagem do ser humano do ponto de vista antroposófico, né? Então, você ter uma compreensão do ser humano que, por um lado, seja genérica, abrangente para qualquer ser humano, né? Que a gente alcance o que é o puramente humano, o que é plenamente humano, que corresponde ao humano de todos os seres humanos, e ao mesmo tempo que essa compreensão ela seja aberta ao desenvolvimento individual de cada ser humano, porque cada ser humano tem o seu processo, tem o seu caminho de desenvolvimento, tem o seu modo de ser humano, né? Tem um modo de ser. E que isso respeite essa individualidade, né? Essa diversidade. A gente fala tanto de diversidade e é isso. Onde tem diversidade significa que tem identidade humana, porque cada ser humano é único. Então sempre vai haver diversidade, sempre vai haver novidade. Toda criança chega para a gente como um enigma e ela é única e a gente não sabe como lidar e a gente vai aprender com a criança, porque ela é um ser individual, ela traz a novidade para a gente. Agora ela vai começar a trazer no texto o contexto, né, e o conhecimento que Steiner se baseou para fazer esse trabalho desse olhar antroposófico em relação à imagem do ser humano. A gente precisa entender hoje, o ser humano, ele é partido em dois. Ele é partido por um corpo físico, e aí vai ter uma série de correntes que vão dizer, olha, corpo físico determina esse sujeito. Áreas como a medicina, a biologia, algumas áreas da psicologia, elas vão para esse lado, né? E tem uma outra área que vai pensar o sujeito na sua constituição psíquica barra social, porque ele só é sujeito enquanto sujeito inserido num contexto social, né? Não há ser humano sem social. Não há. Se a gente pensa, morre todo mundo hoje, tem eu e Deus. Somos um social. Né? Tem uma estrutura que ela é societária nesse sentido. Então, o mundo está partido desse jeito. É como se a gente pegasse uma maçã e partisse ao meio. Então, de um lado está aqueles que vão olhar para o corpo e com toda essa lógica, e tem outros que vão olhar para o social com toda essa lógica. É claro que isso não é nem de perto simples de compreender, mas ficam nessa dicotomia. O que o Steiner vai trazer diferente, aí só para a gente pensar nisso, porque toda a imagem do ser humano, entre o que o Steiner vai propor, não só o Steiner, mas outros filósofos, que a gente fica pensando muito no Steiner, como se o Steiner fosse um sujeito numa ilha. Não, ele bebeu de muitas fontes de efervescências que já estavam colocando em suspeição, ou seja, tornando um problema epistemológico a questão do ser humano ser um sujeito duplo. Né? O ser humano ele está dividido entre corpo e mente barra social. Né? Então, acho que para a gente sedimentar bem isso que está começando, porque a ordem, porque essa questão, ela mexe com essa pergunta trivial, né? O que eu estou fazendo ou quais são as ações que eu faço para tornar o mundo mais humano para os humanos que estão nele? Né? Como diria Humberto Gessner, o que nós estamos deixando para aqueles que vêm depois de nós? E aí, para responder essa questão, eu acho que o Steiner ele coloca um ponto, ela vai citar esses dois filósofos, principalmente na área da medicina, né? Principalmente quando ela traz aquele diálogo ali entre os médicos, porque ele vai usar um exemplo, né? Ah, mas não é todo mundo que morre de cólera. O que fez com que esse paciente morresse de cólera? E aí eles começam esse diálogo para a gente poder entrar nesse outro ponto, né, Thaís?
Porque é isso. Sim. Esses médicos, eles começam a olhar, porque se eu olho só para o biológico, eu vou falar, esse organismo sucumbiu ao Ah, vírus que estava ali e ele não deu conta. Aí o outro diz, não, mas a gente sabe que a autoestima e o bem-estar aumentam o sistema ah. imunológico. Aí vem o outro e faz, eles vão colocando Eu acho que ali. a gente pode até ler isso, porque é bem legal Uhum. esse diálogo, essa historinha. Porque é isso que você falou, né? A humanidade ela foi caminhando para uma fragmentação, né? Então, até isso de hoje existir um médico e um professor. É uma especialização, a coisa foi separando, separando, né? Dentro da medicina tem o especialista de mão, né? Tem né? Vai caminhando para algo muito especializado. Porque a gente está nesse processo evolutivo de mergulhar profundamente na matéria, no físico, né, no conhecimento, né, nessa questão conceitual. E a antroposofia ela faz esse resgate, né, dessa visão mais holística mesmo, de você compreender o ser humano como algo complexo, que é feito de plexos, que a gente pode olhar para esses plexos, mas a gente precisa relacionar o pensar, ele precisa caminhar para um pensar vivo, não pode ir para algo tão morto, tão estagnado, tão separado. Por isso que é super importante a gente lembrar qual é a origem da nossa missão, da nossa profissão, né? Não é só ir lá, o professor não vai só lá e joga o conhecimento, né? A matéria, o conteúdo curricular, né? Ele desenvolve a espiritualidade daquele ser. A mesma coisa o médico não está lá só para passar um tratamento. Ele precisa orientar, ele precisa lecionar e ele precisa se conectar com o paciente para que o paciente confie, acredite nas próprias forças de cura. Né? Então a antroposofia ela tem essa beleza, né, de trazer o Steiner ele foi isso, ele foi relacionando os conhecimentos que já existiam, mas ele foi trazendo, ele foi resgatando, ele foi conectando com as vivências atuais da época, né, e que se a gente for olhar está super atual até hoje. Eu acho que vale a gente ler, porque é isso que você está falando, né, do Paracelso, que ele fala, né, sobre a doença e a vida saudável, que existem 5 leis, né, 5 causas de todas as doenças e 5 portais para a cura. Traz uma conversa, né, que a doutora Micaela colocou aqui, eu vou ler um pouquinho porque eu acho que vale a pena, né? É uma conversa entre 5 médicos, né, que estavam elucubrando, tinha um paciente recém-falecido por uma doença de cólera da época, né, e aí eles estavam conversando. Aí a pergunta era, por que ele morreu? Aí o primeiro médico fala, né, é o bacilo da cólera que provoca a doença e com isso também é responsável pela morte. O segundo médico comenta, mas por que então nem todos os que bebem a água contaminada e adoecem vêm a morrer? Né? A epidemia só varre uma parte dos infectados. Isso deve ser um problema de autorregulação das forças da autocura que aparentemente não lidaram bem com a infecção. Então intervém um terceiro médico. Ora, você não sabe o quanto a competência imunológica como mecanismo central de ação das forças de autocura depende da disposição anímica do doente? Né? Sentimentos positivos fortalecem o sistema imunológico e os negativos enfraquecem. O quarto médico já fala: isso tudo é positivo e correto, mas vocês não percebem que isso depende, em última análise, da estrutura de personalidade do caráter de uma pessoa? Né? Porque até que ponto ela foi educada para tolerar a frustração, né? E não existe apenas a alma com as emoções, mas também o eu do ser humano, a sua identidade espiritual. Né? Então, nesse caso, ele coloca, ele morreu de fraqueza de caráter. E aí o quinto médico fala, não, é como se isso fosse assim tão simples, né? Eu pesquisei em seu horóscopo, sua vida estava no fim. As estrelas apontavam claramente para uma possível crise letal.
E aí todos olharam ansiosamente para o cesto médico. E aí veio o Paracelso. E ele sorriu e disse: Vocês estão todos corretos. Existem 5 causas para o adoecimento e 5 acessos à saúde. Um bom médico deve conhecer todos igualmente, junto com o enfermo, trilhar o caminho mais promissor para a cura. Então, esse aspecto do diálogo, assim, né? É essa compreensão de que a nossa constituição humana ela é muito complexa. Isso a gente viveu muito na pandemia, né? Quantas pessoas tiveram contato? Eu, por exemplo, estava grávida, meu marido teve Covid, eu dormi com ele e eu não contraí a doença, né? Então, é um, é, é um contexto maior. Existem outros aspectos que envolvem, não é apenas o contato com um micro-organismo. Até porque, por exemplo, o vírus não é ser vivo. Ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um ser vivo para ele usar do material genético de um ser vivo para então ele conseguir se replicar, para então ele conseguir ocupar aquele espaço, aquele ambiente, né? Então, o indivíduo ele precisa estar suscetível a isso, né? Ele precisa abrir espaço para o desenvolvimento de um micro-organismo. Tudo isso que essa conversa dos médicos, né, eles falaram, são estudos antigos, né? Isso se sabe em medicinas muito antigas, muito tradicionais da Índia, da China. Então, isso já existia independente da antroposofia, muito antes de Steiner passar pela Terra. Paracelso, Nossa Senhora, é de 1493 que ele nasceu. Então, são sabedorias antigas que Steiner foi resgatando aí, né, e trazendo para gente. Em 1400, Thaís, ainda existia, se a gente pega para pensar o Steiner, o modo de pensar não era o de hoje. Eles tinham outra alma consolidada, né? A gente se pergunta, então, não gosto dessa palavra, mas vou usar ela. Por que que a gente emburreceu nesse sentido, né? Vamos dizer assim. Por que que o Paracelso, quando ele, pô, lá em 1400, você pensa bem, depois da Idade Média, né? Ele está caminhando ali para 1500. A gente sabe que aí tem um marco na antroposofia, que é o nascimento da alma da consciência, e que Uhum, antes disso, o modo de pensamento, ele não era como o de hoje. Hoje uhum, nós temos a capacidade de nos informar sobre tudo. E uhum, isso é uma peculiaridade da nossa alma. Alma essa que o Paracelso não tinha. Isso é uhum, importante destacar. Por quê? Porque parte dessa especialização é parte mesmo do caminho do ser humano. Por quê? Porque só quando eu me torno cônscio. E aí eu preciso saber tudo do mundo para poder fazer as coisas? Não, eu não preciso saber tudo do mundo. Se eu compreendo como opera o funcionamento da cognição, porque vamos combinar, né? O Steiner era um cara muito sagaz, muito inteligente. Ele leu muita gente, porque ele tem um título de doutor. Ele fez uhum, doutorado. Mas ele não leu tudo isso. Ele uhum. Ele. Aí a galera mais do esoterismo vai chamar isso de clarividência. E o Steiner fala disso algumas vezes, né? Ele Mas acessou, né? ele foi lá no Akasha, né? Até que ele vai dizer da coisa do Akasha. É, Mas o que eu compreendo, que eu vejo que vai ser acessível a nós, que é o que é pertinente a nós, é justamente isso. O fato de agora eu poder mergulhar, o fato do ser humano poder mergulhar em si para que ele possa. É aquela velha frase dele: só há saúde social quando no espelho da alma humana reflete o ser social, e que no ser social reflete o que contém a alma humana. Então, significa que a gente vai ter que aprender sobre tudo? Não, não significa. Significa que se a gente conseguir olhar por trás da engrenagem,
se eu conseguir olhar por trás da máquina que gera o que está acontecendo, eu consigo, então, compreender os fatos, ou eu consigo compreender a realidade em si, né? Porque, pensa bem, um castor, ele sabe fazer a casa dele por conta de uma força muito importante, que é a força do querer, que também é no animal. Só que o animal, ele tem três tipos de, vamos pensar, três tipos de querer, vamos dizer assim. É o instinto, é o impulso e é a cobiça. Porque o instinto está relacionado ao corpo físico, né? Uhum, O impulso ao corpo etérico e a cobiça ao corpo astral. Depois eu volto uhum, nesses temas para a uhum. Fabi e para a Lídia, se elas quiserem, se não for tão familiar, a gente, porque na frente ela vai falar aí também, ela vai descrever Vai. belíssimamente aí, tá? Mas o castor, ele não sabe fazer outra coisa a não ser ser castor. E ele está tão preso ao mundo que o seu corpo sabe exatamente aquilo que ele precisa para poder viver no mundo. Ou seja, o Uhum, castor não é livre. A abelha, quando faz a colmeia, ela sabe fazer a colmeia porque o seu corpo consegue pegar as forças do mundo. Porque aí tem uma coisa muito interessante também, porque dessas teorias que a gente está falando, quando a gente pensa em social, a gente imagina no social a sociedade, né? Só que o último médico, que ele vai invocar os astros, os astros também são o social. aham, Os animais e as plantas e o mineral também são sim. sócio, também são forças sociais. E isso, todos esses pensadores que eu citei aqui, e que ordenam de uma certa forma o nosso dia a dia, eles não caracterizam estes seres como seres sociais. Eles vão colocar o ser humano numa categoria isolada e dizer, ah, só o ser humano é um ser social. Não. O ser humano, ele é o único ser que, aí ela vai falar no texto também, ele tem o eu e tem o pensar por causa de uma categoria hierárquica, né? Que enquanto ele tem no corpo pensar, ele tem no corpo etérico o força vital, ele tem no corpo astral o sentimento, mas ele tem nos anjos o eu. Esses Uhum, teóricos, essa galera, uhum, eles não vão olhar para isso. E se a gente pudesse trocar a palavra anjo como diria o Spinoza, pela natura, naturete, pela natureza, porque às vezes a gente, pô, acontece, né, da gente não coadunar com o conceito que o Steiner está trazendo ali. Isso acontece, porque o Steiner usa a mitologia hebraica para poder nomear esses seres, essas entidades espirituais, né? uhum, Então, um outro ponto importantíssimo, e aí o Paracelso, quando ele vai falar disso, que é tudo isso, porque a porta de acesso à saúde também é a porta de acesso à doença, ou seja, elas estão completamente imbricadas nesse uhum, movimento. Elas não se separam. E quando o ser humano, por esses vários motivos, se separou do mundo, é aí que começou a degringolar. E uma corrente teórica que ela é abraçada por vários pensadores, tá? Às vezes a gente fala só de alguns, às vezes por certas, ainda mais hoje que a gente tem certas afinidades com um e não com outros, tem esse negócio de direita e de esquerda, não sei o quê, mas pensadores de vários espectros, eles são materialistas, ou seja, eles podem até acreditar na natureza, mas eles acreditam que a vida se encerra ali na própria natureza. Ou uhum, seja, ela vai se encerrar, a vida vai acabar, e como a gente não dá conta do imponderável, porque talvez o Paracelso também ele pudesse dar um sorriso e dizer, nossa, tem um imponderável aqui, porque ainda tem uma questão kármica que a gente poderia atribuir a esse movimento, né? Porque o Steiner é reencarnacionista. Então, quando a gente vai pensar nesse movimento todo, o nosso grande
nosso grande, vamos dizer assim, algoz é o materialismo. Porque vai tirar da gente. Então, a biologia ela vai se tornar materialista, ela vai fazer a gente olhar para a planta e para o animal, até para o micro-organismo, e vai fazer com que a gente acredite que ele é uma coisa por si só e que só por ele já se basta, né? Ou Uhum, seja, ele comete metonímia. Ele tira uma parte do todo para tentar explicar o todo, para dizer que, olha, então uhum, o todo é assim porque nós somos assim. E aí acaba. Então, acho que o Paracelso, quando ele faz essa inserção nesse diálogo, né? Que ele vai dizer, olha, existem essas cinco, aí ele vai atribuir isso aos sentidos, né? Porque as portas do mundo, para nós, são os sentidos. Só que a gente acredita piamente, por causa de um filósofo chamado Immanuel Kant, que é um gênio, tá? Brilhantíssimo, que nós só uhum, temos cinco sentidos. Só que uhum, aí, quando tá aí, você leu aquele comecinho lá, quando a gente começa a ler o Steiner, que ele vai falar dos sentidos superiores, né? O sentido do eu, o sentido da linguagem, uhum, e toda essa imbricação que vai haver entre o ser humano, a gente vai entender essa grande massa complexa e aí uhum, começa a se perguntar, ou seja, o legal de tudo é que a gente começa a poder colocar em suspeita, né, em suspeição, tudo isso que não estão nos apresentando enquanto mundo, ou enquanto realidade dada, ou seja, enquanto dados imediatos da consciência. Como se os dados imediatos da consciência ficassem restritos tão somente ao próprio sentido, os cinco sentidos. Aqui ela vai entrar no João Escoto Erígena, que é um monge, né, que viveu de 810 a 877, e ele organizou sua obra principal sobre a divisão da natureza em 5 livros. E aí ele coloca assim, né, algumas perguntas, né? Ele coloca como perguntas: o que o ser humano possui em comum com os minerais? O corpo físico. O que o ser humano possui em comum com as plantas? A vida. O que o ser humano possui em comum com os animais? A alma. O que o ser humano possui em comum com os anjos? O pensar. O que o ser humano possui, porém, não em comum com ninguém, em sim inteiramente para si, o juízo autônomo. Ela traz aqui, né? Então, ela trouxe a imagem do Paracelso, que ele trouxe esse diálogo, e aqui esse conteúdo desse monge, né? O que ambas as imagens do ser humano têm em comum são sua autenticidade e a inclusão da presença, vivenciada como concreta de um mundo espiritual e seus seres, bem como uma profunda reverência pela criação de vida divina e sua conexão com o ser humano. A imagem antroposófica do ser humano também se baseia nos 5 mencionados aspectos centrais, bem como no fato de levar genuinamente a sério um mundo espiritual existente de fato, que não fica paralisado no entendimento da fé e dos valores do cristianismo tradicional. Isso é muito interessante, porque o Steiner ele trabalha muito com esse caminho de autodesenvolvimento e de autoeducação, em que você acessa o mundo espiritual a partir de dentro de você. Você educa o seu pensar, você eleva a sua atividade pensante a um patamar vivo, que é puramente espiritual. E aí aquilo se torna uma realidade espiritual. Esse é um ponto legal para a gente entender isso que você trouxe. Do porquê que eu posso me observar, que é o que você falou aí, né? Porque eu posso tornar-me consciente da minha operação pensamental. Ou seja, eu posso olhar a minha atividade pensante acontecendo. Ou seja, é como se eu tivesse um duplo dentro de mim. Uhum, Se eu tivesse eu e alguém que olha para esse pensar. Por que isso, né? uhum, Porque aqui tem uma coisa muito interessante, que para o Steiner, o pensamento, quando a gente fala de pensamento, hoje,
principalmente na atualidade, a gente tem no senso comum que é o seguinte: pensar é estruturas de output, ou seja, o que é porta? A porta é uma coisa que fecha, ou seja, porta é uma coisa que está exterior a mim e que eu coloco ela dentro do meu Uhum. pensamento através do meu Uhum. sentido e agora eu sei o que é uma porta. Mas para o Kant, eu nunca vou saber o que é a porta em si. Por quê? Porque para o Kant, e que é a estrutura pensamental odierna, tá? É o seguinte: eu nunca vou saber da coisa, eu só vou saber aquilo que eu sou capaz de pensar sobre a coisa. Ou Uhum. seja, eu nunca vou saber o que é de fato um algo, porque é impossível acessar a origem do algo. É possível somente acessar as imagens que eu dou para esse algo. Então, o Uhum. Kant, ele fala o seguinte, aí para o Kant, o problema do ser humano seria, então tá, já que eu não consigo acessar a realidade completa, porque isso é impossível para o pensamento humano, eu vou então fazer um movimento de pensamento, ou seja, eu vou acessar a crítica da razão pura, ou seja, eu pego a razão e a razão vai me guiar para o caminho. E a razão nos trouxe até onde a gente está hoje. Para o Steiner, eu dei o exemplo da porta. A porta não é um bom exemplo para isso, mas ela ajuda. Eu consigo sim chegar à essência da porta. Por quê? Uhum. Porque o ser humano ele tem duas forças que ficam bem na camada do inconsciente humano, que são forças de simpatia e de antipatia. Essas forças de simpatia e de antipatia, elas estão manifestas no corpo humano através do osso e do sangue. Osso e sangue estão muito próximos dos nossos órgãos sensoriais, né? Uhum. Só que os órgãos sensoriais eles acabam ficando protegidos num vácuo, né? A visão então ela fica bem protegida. Por quê? Porque há vasos que irrigam o nervo, porque o nervo também é algo duro, ou seja, é o passado, ou seja, é o que a gente chama de representação mental. Então, quando eu Uhum. consigo dar nome para alguma coisa, é porque eu tenho essa representação em mim. Uhum. Quando quando eu acesso essa representação pelo dado da realidade sensória, Uhum. eu tenho somente um lado da moeda. Eu tenho Uhum. apenas o lado sensório. Eu tenho Uhum. apenas o lado que a Você tem o reflexo representação. do espelho só. Isso, eu só tenho isso. Para que eu possa acessar o outro lado da moeda, esse lado da moeda me é dado pelo conceito. Então, Uhum. quando eu junto experiência sensorial de um lado e conceito ideal do outro, eu Uhum. casei Uhum. a realidade. Só que Uhum. quem é que me dá isso? É o pensar. Por quê? E aí, o pensar, ele não é subjetivo. O Uhum. pensar, Uhum. ele não é algo que é meu, inerente a mim, só a mim. Ele tem uma camada que é subjetiva, tem. Mas Uhum. o pensar propriamente dito, ele é objetivo. E é Uhum. pelo pensar ser objetivo que o nosso eu reflete nele as imagens do conceito e o nosso eu consegue juntar as imagens do conceito às imagens do sensório e criar o que a gente chama de consciência do eu. Ou seja, eu consigo entender o que eu sou. Porque o Steiner fala isso lá no Filosofia da Liberdade, é muito legal. A nossa organização corpórea, ela nos separa do mundo. Por que ela nos separa do mundo? Porque se não fosse separado, nós não teríamos liberdade. Ou eu Uhum. seria completamente puxado pelo que é morto, ou seja, as impressões sensoriais e a representação mental, ou eu me entregaria como o castor se entrega à natureza. Eu não seria livre. Seria determinado. Justamente porque eu não teria o que fazer mediante a Uhum. isso, porque o Uhum. meu corpo, se a gente fosse guiado só pelo sangue, né? O sangue como Sim. imagem,
arquetípica e não como só essa materialidade líquida, sim, nós seríamos puxados só por aquilo sim, que sim, sim, simpaticamente nos liga ao mundo. Ou seja, sim, eu tenho tanto prazer pelo mundo que eu não consigo me separar do mundo. É o que os animais fazem. Eles não conseguem separar do mundo. Inclusive, a gente tem separado os animais da sua animalidade. O animal tem pego câncer, tem tido desenvolvido uma série de coisas. Isso é para a gente pensar no sim, que a gente está fazendo sim, com os sim, bichinhos. sim, sim, E no outro ponto, eu ficaria preso somente à representação mental. Então, ou seja, a minha organização corpórea é preparada para que eu possa ser livre. E sim, como eu consigo olhar para o pensar e consigo ver a atividade pensante, eu consigo, então, é claro que a gente está falando, é claro que isso que o Steiner está propondo não é uma coisa que você pega um manual e faz. Não é. Se não, fosse assim, estava não, lotado de gente por aí. O que ele está propondo é que se você estiver, que é o começo lá da conversa, né? A introdução do capítulo. Se você tiver inteiro, mediante a si, a ponto de poder transformar o seu pensamento em objeto observacional, uhum, você é capaz de conhecer o instinto, o impulso, a cobiça, o motivo, que são as faces primárias do desejo, até chegar no ponto de conhecer o desejo, aí que como aspiração, a intenção de resolução para chegar na resolução. Isso tudo por quê? Porque nós. É por isso que é importante ir voltando, né? Porque para o Steiner nós temos. A alma humana tem 9 entidades. Né? uhum, E aí é um ponto legal também, porque a alma é que permite que o eu tenha acesso a esse movimento do pensar. O pensar é uma categoria da alma. Então sim, nós somos uma alma que pensa e não um espírito que sente. É o contrário. Essa troca da lógica é que faz com que a gente consiga olhar para esse movimento. Então, nós somos corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Aí nós temos 3 entidades da alma: a alma da índole, a alma do intelecto e a alma da consciência, que é a que a gente ganha hoje. Todo ser humano que nasce hoje ganha essas 6 configurações prontinhas. A gente mencionou o filósofo lá, o Paracelso, ele não tinha a terceira alma. Ele tinha só a alma da índole e a alma do intelecto. Ele não tinha a alma da consciência. Nós temos a alma da consciência. E é a alma da consciência que faz o mundo estar que está hoje, tá? E aí nós ainda temos mais 3 entidades para ganhar, que é o que a gente pode chamar de identidade espiritual. Isso foi mencionado já no texto. Nós podemos chamar de espírito vital e podemos chamar de homem espírito. uhum, É aí esses 3 seres, essas 3 constituições da vontade, é que tem que atuar a medicina e a pedagogia. uhum, Ela não, se ela atua só nesses primeiros movimentos, a gente tem só o que a gente já tem hoje. A uhum, gente ou se entrega demais aos desejos, né, uhum, aos movimentos volitivos, ou a uhum, gente se entrega demais às representações mentais. O ser humano é o único, a única que ele vai se tornar, como diz Stalin no futuro, né, a 10ª hierarquia, a uhum, hierarquia da liberdade. Porque é a única hierarquia que tem o seu corpo preparado para ser livre. O resto, uhum, tá todo mundo, por exemplo, as hierarquias superiores estão todas envoltas só no caráter volitivo, digamos assim. Elas não conseguem se separar do divino. Agora, uhum, o nosso corpo, como ele é organizado, e ele fala uma coisa legal naquela citação, que ele fala assim, é porque a organização do nosso corpo, ela tá de tal modo que aí ela sai e ela dá lugar para esse novo entrar. Sabe onde eu vejo muito esse novo entrar? No que a neurociência hoje chama de neuroplasticidade e sinapse.
Porque o ser Uhum. humano, ele não nasce com a sinapse. A gente, nós quatro que estamos aqui, não nascemos com a sinapse que temos hoje. E nós não vamos morrer com essa que estamos aqui Não. agora. Porque a gente Uhum. vai produzir sinapse. Ou seja, o nosso organismo, a produção sináptica, ela é uma clara, talvez, se a gente puder dizer assim, evidência do espiritual entrando pelo pensar e reconfigurando o ser humano. Sim, Porque quando eu. A fisioterapia prova isso também de maneira sim, brilhante. sim. A pessoa que perde o movimento fala assim: você nunca mais vai mexer. Aí, de repente, está lá a pessoa se movendo. Ou seja, a É, neuroplasticidade, ou partir de seja, uma decisão pessoal. não é o meu cérebro, ele é capaz de Uhum. transferir, a neuroplasticidade é capaz Uhum. de transferir. Então, por exemplo, eu tenho a minha área, que é uma área responsável por tal ponto, ela se machucou, ela se lesionou. Eu consigo, em determinados contextos, fazer com que essa área surja em outra área e que Uhum. outra área do cérebro abrace essa área e eu me modifique. A Ou partir seja, do movimento, a partir do corpo, justamente, né? a partir Então, do corpo, caminho olha que inverso. lindo isso. O meu corpo, ele tem uma configuração, mas essa configuração permite que o pensar desloque essa configuração para outra coisa nascer. O Steiner disse que essa outra coisa vem do mundo espiritual. Uhum. Isso é que a gente poderia traduzir como mundo espiritual, que a gente poderia traduzir como materialidade do mundo espiritual, né? Uhum. A capacidade. E aí, puxando sardinha para minha área, é isso o que a educação infantil do 0 ao 7 faz. Ela prepara esse sistema nervoso central. Ela Uhum. prepara esse através. Porque a gente tem nervo nos dedos, tem nervo nas mãos. As mãos Uhum. pensam, Uhum. os Uhum. pés pensam. Então, o que a Fabi Mazzoni faz aí todo dia de manhã com as crianças dela é desenvolver o corpo. E ela desenvolve, é muito bonito isso, gente. Porque quando ela desenvolve o corpo, a criança está na fase do querer. Ela desenvolve vontade. Uhum. Ela está educando a vontade. Ela está acordando essas três entidades que eu falei lá em cima: o espírito vital, a identidade espiritual e o homem espírito. Para Uhum. que elas vão descendo, porque são essas três entidades que são trabalhadas, é um outro tema muito legal para se trabalhar, que é a vida pré-natal. O que está desenvolto na vida pré-natal está ali. E essa pedagogia acorda isso. Para que nós, lá para a minha área, para o segundo setênio, a gente possa agora desenvolver o sentir. Uhum. E para que o ensino médio possa desenvolver o pensar. Então, pensando na Lemniscata e pensando todo esse movimento, é, é isso que esse capítulo está propondo enquanto propositor de saúde. Por quê? Porque uma educação que vai promover saúde e uma medicina que vai educar, ela tem que pensar tão, tanto no caráter representativo, ou seja, aquilo que é duro, ela tem que pensar naquilo que é vivo, que eu digo volitivo, né? Quanto diz de futuro, e na alma, a alma fazer o equilíbrio, porque uma coisa importante também, a gente faz a cisão entre sentimento e vontade. O Steiner não. O Steiner diz que o sentimento é uma vontade concretizada e a vontade é um sentimento que quer nascer. Então, é no sentir que a gente consegue, o sistema rítmico é que vai dar força. E adivinhem quais são as duas premissas, porque a gente tem que puxar o entusiasmo, né, Thaís? Na medicina também, se você não puxa o sujeito para o entusiasmo, ele não se cura. Se ele não Uhum. tiver um desejo de entusiasmo, ele não sai do lugar, ele fica Uhum. parado. E o que é que move entusiasmo? O que é que planta entusiasmo na alma? Duas coisas belíssimas. A primeira delas é ritmo, repetição. A vontade se educa pela repetição. Por isso que nós estudamos em épocas do fundamental, porque nós vamos repetir aquilo durante um tempo. Depois a gente põe para dormir. E o outro elemento que vai educar a vontade
é a arte. Quando eu coloco elemento artístico junto à repetição, eu gero entusiasmo. Eu sabia que ia render muito esse conteúdo, sabia? Eu acho que a gente tem que ir com calma nessa parte mesmo, porque é bem filosófico assim e profundo, mas eu acho que assim, eu fiquei com essa coisa assim do ser humano como um ser que se relaciona, né? A gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com o nosso mundo interno, o nosso mundo externo, os outros seres da natureza, outros seres humanos e tudo que está ao nosso redor. E a partir desse relacionamento, a gente atua no mundo, a gente, tudo que a gente faz, fala, né, pensa, está tingido por esse relacionamento que a gente estabeleceu com esses mundos, né? Então, como é importante estarmos atentos e conscientes para qual é a qualidade desses relacionamentos, né? Qual é o tempo, o ritmo, a importância, né? A abertura que a gente dá para esses relacionamentos, né? Então a gente precisa ter o discernimento para dosar, né? Porque a gente quer ter entusiasmo, então a gente precisa sentar a mão mais na arte, mais nesse ritmo salutar, né? E ir diminuindo esses estímulos tão excessivos, né? Que a gente fica ansioso, né? Vai gerando ansiedade, vai gerando sobrecarga. E aí toda a nossa atitude, toda a nossa postura vai sendo tingida por isso, por esses estímulos que a gente deixou sobrecarregar. Então, eu fiquei muito com essa imagem de tudo isso que a gente falou. Eu acho que a gente tem que dar uma pausa mesmo e retomar daqui e com calma, porque eu acho que isso aqui vai fundamentar todo o nosso processo, sabe? Precisa estar bem, a gente precisa pavimentar o nosso chão, sabe? A gente precisa estar firme nesse chão que é essa imagem do ser humano. Que é isso? Como é que eu vou partir disso para compreender todos os aspectos que envolvem um ser humano?